Olá! Para encerrarmos nossas apresentações desta manhã, teremos a palestra com o psicólogo e professor Dr. Fernando Hugo Portela Pimentel com o tema Luto do Idoso. Vamos lá? Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro seminário virtual sobre perdas de luto. Eu sou o professor Fernando, psicólogo clínico, também sou professor. E o tema que nós vamos abordar hoje nessa palestra é um tema que talvez vocês já tenham ouvido falar, já tenham até já lido algo a respeito, que é justamente o tema do luto, porém a gente vai focar mais no luto no idoso, certo? Pessoal, eu quis colocar como primeiro slide, né, essa famosa frase, né? Não sei se você já tinha ouvido falar, tempus fugit, memento mori, né? Que significa o tempo voa e lembre-se que você vai morrer. Né? É bem adequado para o tema que a gente está tratando aqui, embora eu já queira, né, deixar bem claro isso, quando a gente fala de luto, a gente não está obrigatoriamente falando de morte, mas a gente está obrigatoriamente falando de perda, certo? Então, nessa imagem que vocês estão vendo, né, tem um polvo, né? Eu fiquei até curioso para entender qual seria a simbologia do polvo, né? O polvo ele simboliza inteligência, criatividade, mistério, porque o polvo é um animal que ele muda de cor também. Ele tem uma coisa diferente, ele não tem ossos, né? Ele é muito flexível. Então o polvo ele está associado a essa coisa de algo que é inteligente, que é criativo, que é flexível, que muda, ele muda de cor. Isso tem a ver com a questão, por exemplo, da morte, da vida, né, das coisas que vão acontecendo, né, na nossa vida no decorrer da nossa existência. Então, começando mesmo, né, pelo conceito de luto, certo? A primeira coisa importante que vocês precisam entender é que luto é basicamente um processo de elaboração de perda. É uma forma que a gente tem, natural, de todo ser humano, de trabalhar uma perda. Seja ela uma perda, uma pessoa amada, seja uma situação, um casamento, um emprego, seja um objeto. É algo que nós precisamos fazer, é um processo pelo qual nós precisamos passar para que a gente consiga, então, lidar melhor com essa perda. Tá? Algumas características do luto. Né? Primeiro, que é inevitável. Não tem como a gente, no momento que a gente nasce, a gente já está sendo levado, gostando ou não, a lidar com situações de perda. Né? É um processo que é universal, isso acontece a todos nós, mas paradoxalmente, apesar de ser universal, ele também é muito singular. Em que sentido? Porque cada pessoa vai elaborar, vai vivenciar, vai experienciar o seu luto do seu modo. É muito comum, né? As pessoas perguntam para mim, às vezes no consultório, Fernando, mas quanto tempo seria normal uma pessoa passar por esse processo de luto? Essa é uma pergunta difícil. Até porque, né, no outro ponto que eu coloquei agora, né, a gente pode falar de um luto normal e de um luto complicado. Um critério que vai me facilitar entender um pouquinho melhor o que é esse luto normal e o que é esse luto complicado seriam dois fatores: a intensidade e o tempo. A intensidade e a duração. Então, eu acabei de dizer, é algo que é singular. Cada pessoa vai levar do seu jeito, cada pessoa vai elaborar da sua forma. Porém, a gente tem algum critério para entender, de repente, que para eu dizer que alguém está passando por um luto complicado, é porque essa pessoa, naturalmente, talvez esteja demorando mais do que deveria demorar, né, nesse processo. Como eu falei, seja a perda de um ente querido, seja a perda do emprego, seja o fim do casamento, seja o que for. Então, tentando, né, didaticamente falando, entender melhor, a gente poderia falar que um luto normal, ele seria nesse momento de dor, né, tem toda uma série de comportamentos que são esperados, a pessoa fica muito triste, a pessoa se isola, a pessoa ela muda o comportamento dela, então até um certo tempo, né, como eu acabei de dizer, que é um tanto questionável quanto seria esse tempo, mas eu posso dizer sem sombra de dúvidas que um luto complicado, ele demora muito mais. Aí vem uma pergunta, mas o que é que seria demorar muito mais? Então, digamos, por exemplo, que uma pessoa perdeu um ente querido agora, né?
a gente está passando por uma pandemia, né? Então essa questão da morte, essa questão do luto, essa questão da perda, e um detalhe importante, que eu vou já abordar no próximo ponto. Muitas pessoas não puderam iniciar esse luto do jeito mais adequado, né, com os rituais fúnebres, porque com a pandemia, por exemplo, não houve velório, não teve nada desses rituais que a gente normalmente precisa fazer para a gente começar a lidar com essa questão do luto. Então, uma pessoa que talvez ela perdeu um ente querido, vamos dizer que nos próximos 12 meses, essa pessoa precisaria, pela primeira vez, passar, sei lá, pelo aniversário dessa pessoa que morreu, pela primeira vez passar pelo feriado do Carnaval, pelo feriado da Páscoa, pelo São João. De acordo com cada cultura, existem, né, determinados momentos do ano, naquele espaço de 12 meses, pelo qual a pessoa vai passar, a pessoa que ficou, né, a que não se foi, vai passar pela primeira vez. Então, digamos que esse seria um momento importante para essa elaboração do luto, porque aos poucos essa pessoa ela vai passando por essas novas situações, novas no sentido de que agora né, na ausência da pessoa que morreu, que faleceu. Então vamos dizer que o espaço de 12 meses seria, vamos dizer assim, adequado para a gente imaginar que essa elaboração da perda iria se processar. Um luto complicado, ele talvez tanto na intensidade, né, a pessoa que não quer mais sair de casa, né, a pessoa que, assim, aquela tristeza profunda do início, ela se prolongou demais. Tá? Isso seria um critério para a gente dizer que essa pessoa está passando por um luto complicado. E tem um outro conceito também que a gente fala quando trata do luto, que é a perda ambígua. Esse é algo que faz parte, com toda certeza, do luto complicado. O que seria essa perda ambígua? Então, eu estou falando para vocês desde o início que o luto é a elaboração de uma perda. Seja, né, de novo, de um objeto, de uma pessoa, de uma situação. Vamos pensar aqui numa pessoa. Então, a pessoa morreu, né, ocorreram os rituais fúnebres e você, a partir de então, vai elaborar toda essa situação de viver sem essa pessoa. Mas você enterrou essa pessoa, você cremou essa pessoa. No caso de uma perda ambígua, o que é muito mais complicado nessa tentativa de elaborar a perda é porque você não tem, né, no caso, uma pessoa um soldado que estava lutando na guerra e esse soldado se sabe ou se presume que ele esteja morto, mas a família nunca recebeu o corpo desse familiar que morreu na guerra. Isso aconteceu muito na Guerra do Vietnã, nos Estados Unidos, e foi daí que os estudos começaram também a falar dessa situação, quando o luto ele não pode se processar do jeito esperado, porque faltou a evidência física que aquela pessoa morreu. Quer dizer, ela se sabe, ela não está mais ali, mas psicologicamente ela continua. Por quê? Porque eu não pude iniciar os rituais mínimos, básicos, para eu começar a entrar nessa sintonia de que agora eu tenho que elaborar um luto. Então, quer dizer, existe a ausência do corpo físico, mas ainda existe a presença psicológica. A perda ambígua também ela é verificada quando, por exemplo, a gente está tratando de uma pessoa que sofre de Alzheimer. Essa pessoa continua lá, fisicamente falando, mas é como se fosse, né, na progressão da doença, é como se fosse um corpo vazio. O corpo está ali, mas a pessoa que estava naquele corpo antes, ela não está mais ali. Então, é também uma perda ambígua nesse sentido, né? O corpo está ali, mas aquela pessoa não é mais a mesma. Então, são situações que vão, com toda certeza, dificultar essa elaboração do luto, certo? Eu estou começando falando do luto de um modo mais geral, porque a gente vai focar daqui a pouco na questão do luto na pessoa idosa, certo? Bom, mas pergunta básica, né? Qual é a função do luto? O que a gente pode, de que forma a gente pode entender a serventia, a utilidade de algo, né, que pela própria natureza da situação já é bastante dolorosa. Primeiro, como eu coloquei aqui, o luto ele serve para possibilitar a aceitação da realidade de perda, né? Dentro do tempo de cada pessoa, dentro das possibilidades de cada pessoa, mas é um trabalho constante de que você vai, então, aprendendo a lidar com a dor daquela perda até o momento em que aquela
perda vai doer, vai continuar doendo, mas não do jeito que era no início, né? Possibilita também a elaboração da dor gerada pela perda. Então, uma coisa que às vezes eu já vi alguns estudos, as pessoas falando, por exemplo, das coisas que elas não gostaram de ouvir quando elas estavam, por exemplo, no velório da mãe, no velório do filho, né? Passando por uma situação, né, de perda de uma pessoa da família, por exemplo. E eu vi uma vez um artigo falando sobre coisas que você jamais deve dizer no velório, né? Então, isso do ponto de vista de quem estava, né, passando por esse luto. Então, eu lembro de uma frase que uma pessoa comentou, que era assim: não fique triste, ele não gostaria de te ver triste. Jamais diga isso. Esse é o momento dessa pessoa enlutada ficar triste. É para ela chorar tudo que ela puder chorar, é para ela ficar revoltada, é para ela ficar do jeito que você espera que uma pessoa que está sofrendo pela perda de outra fique. E esse é o momento de se fazer isso. Na hora que você fala, não fique triste, ele não gostaria de te ver assim, você está impedindo que essa pessoa entre em contato verdadeiramente com a dor dela. E ela precisa fazer isso. Quando eu digo ela, essa pessoa, né? É necessário fazer isso. A gente vê, pessoal, na sociedade atual, uma tentativa muito recorrente, muito frequente, de impedir que as pessoas entrem em contato com a dor da perda, né? Então, fique triste sim. Fique triste o máximo que você puder ficar triste. Porque o momento é esse. Chore tudo que você tiver que chorar. Porque o momento é esse. Então, essa elaboração ela vai aos poucos, né? Algumas pessoas de um modo mais rápido, em outras pessoas de um modo mais lento, enfim, né? Como eu falei anteriormente, é um processo singular, né? Possibilita também o ajustamento ao ambiente, né? Agora sem a pessoa, agora sem o objeto, agora sem a situação que se perdeu, né? A pessoa perdeu o emprego, ela vai ter que elaborar esse luto, né? E tem aí, no caso do emprego, tem até talvez questões financeiras também relacionadas a isso, né? Na minha época do mestrado, a minha pesquisa foi sobre o desemprego, aspectos psicológicos do desemprego masculino. E foi muito interessante eu identificar no discurso de algumas pessoas que estavam em situação de desemprego elementos muito parecidos com o que a gente vê numa situação de luto por alguém que perdeu uma pessoa da família. Então, em alguns momentos, é muito parecido, realmente. Então, quando você vê essa pessoa nesse ajuste constante, né, a gente vê uma necessidade que deve ser respeitada. E na sociedade atual, como eu dizia agora há pouco, a gente percebe, parece que cada vez mais as pessoas querem esconder essa morte. Eu lembro de um exemplo que a professora Cecília deu num curso de formação que a gente fez, e ela falava da história de que para algumas crianças, por exemplo, que perderam um avô, que perderam a mãe ou o pai, se diz assim, olha, agora a sua mãe virou uma estrelinha. E ela contou pra gente a história de uma menina que todo dia, quando começava a anoitecer, a menina ficava olhando fixamente para o céu, querendo saber onde que estava a mãe dela, que agora tinha virado uma estrelinha. Então, assim, nem tanto, nem tão pouco, né? Então, existe na sociedade hoje, muitos estudos comprovam isso, uma tendência muito frequente de querer mascarar essa morte. Não. A gente precisa encarar essa morte. É um processo doloroso? Claro que é. Mas ele faz parte da nossa vida, né? Como eu coloquei no slide, primeiro slide, né? Lembre-se que você é mortal, né? Então, a morte faz parte da nossa vida e não tem como a gente fugir disso. Me lembrei também de uma coisa interessante agora, né? Nessa questão do luto, também sobre as coisas que você jamais deve dizer para uma pessoa que está numa situação de luto, né? Por exemplo, o luto por um animal que morreu, né? Algumas pessoas, eu já ouvi situações muito dolorosas, a pessoa que perdeu o seu cão de estimação, perdeu o seu gato, e essa pessoa estava muito abalada, porque aquela é uma perda afetiva extremamente forte. E ela ouviu várias vezes, não foi só uma vez, ela ouviu várias vezes alguém dizer assim, mas era só um cachorro. Não faça isso.
você tem até o direito de não dar muita importância a um animal de estimação, mas a outra pessoa não é você. Tá? Então, de novo, são situações que a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque às vezes a pessoa quer fazer aquilo, né, de boa vontade. Olha, para que tudo isso? Era só um gato. Mas a pessoa que está vivenciando isso não está vendo só como um gato. Né? Era um gato, sim, mas com quem essa pessoa tinha uma relação afetiva muito forte. Né? E isso tem que ser respeitado, tá? Quer você ache que isso é uma bobagem ou não. Bom, dentro, né, do estudo que se faz sobre o luto, vou já chegar na parte do luto do idoso, que é o que realmente é o nosso tema. Mas nesse estudo sobre o luto, a doutora Elizabeth Kubler-Ross é uma estudiosa, ela já morreu faz um bom tempo, e ela fez um estudo que ela ouvia, ela entrevistava pessoas que estavam perto de morrer. Né? Pessoas que, para essas pessoas não havia mais tratamento, não havia mais esperança, elas sabiam que iam morrer. E ela, nessas entrevistas que ela desenvolveu durante um bom tempo, e com centenas de pessoas, ela começou a identificar alguns elementos que se repetiam, alguns comportamentos que se repetiam. Por exemplo, né, inicialmente, isso é algo que a gente vê, só um detalhe importante, isso é algo que a proposta, né, dessas fases do luto é entender que isso é um processo universal, como eu falei no início. Né? Então, quer dizer, a gente tem primeiro a negação. A pessoa ela agora está sabendo, pelo médico, que ela tem um câncer incurável, por exemplo. Então, não estou falando que é obrigatoriamente ser sempre, tá? Mas na maioria dos casos, o que a gente vai ver é o quê? Essa pessoa não vai aceitar de cara essa notícia. Né? Não, peraí, vamos fazer o exame de novo. O senhor tem certeza? É assim mesmo? Né? Então, a negação, como eu coloquei aqui, é um mecanismo de proteção. A gente tenta se proteger da crueza, do impacto, da violência, da dor que aquela notícia causa na gente, né? Seja no caso da sua própria situação de saúde ou de alguém da sua família. Então, primeira fase, a negação. Segunda fase, a raiva. Né? A raiva a gente pode entender, pessoal, como uma expressão da dor. A dor de uma forma agressiva, a dor de uma forma irada, né, com raiva mesmo. De novo, são fases, são etapas, são estágios pelos quais as pessoas passam, justamente porque elas precisam encontrar o modo delas de lidar com aquilo. Tá? Então, a gente primeiro começa com a negação, não acredito, não pode ser, está errado, esse exame não é meu, vocês trocaram, nada a ver. Depois vem a dor, vem a raiva de você começar a perceber à sua volta, por exemplo, que as pessoas estão levando a vida delas do jeito como sempre levaram, mas você sabe que a sua vida não é mais a mesma. Isso, naturalmente, em algumas pessoas, na verdade, em todas as pessoas, vai haver alguma questão aí de raiva, né, dessa dor que se expressa pela raiva, mas em algumas pessoas isso é mais forte, né, isso é bem mais forte. O terceiro estágio, né, segundo a doutora Elizabeth Ross, é a barganha. Olha, eu vou tentar negociar agora com o sagrado, eu vou tentar negociar agora com Deus. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, Deus. Se tu me curar dessa doença, eu te prometo que eu vou fazer isso, 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 isso. Se tu me curar dessa situação, se tu me ajudar a sair dessa situação, eu prometo que a partir de agora vai ser assim, 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 assado. Então, a barganha, né, é uma forma de você lidar com o absoluto, é uma forma de você lidar com o sagrado, nessa última tentativa de, quem sabe, reverter essa situação. Né? Só que a barganha, ela, né, de uma forma ou de outra, você vai perceber que não está funcionando, né? E aí você passa para o outro estágio, que é da depressão. É uma depressão, vamos falar assim, ela não seria exatamente igual a uma depressão reativa, né? Depressão reativa, você perdeu o emprego, está deprimido. O seu pai morreu, você ficou deprimido. Não seria exatamente a mesma coisa. Porque essa depressão, ela traz um pesar sobre a sua própria situação, sobre a sua própria limitação. Né? E é um pesar que já vai te aproximando, te permitindo te aproximar mais dessa ideia de que você vai morrer, né?
que aquela situação ela vai chegar a um término, né? Aí a gente chega na aceitação. Preste atenção, quando eu falo aceitação, eu não estou dizendo que você vai ficar feliz. Ah, tudo bem, eu vou morrer, ora, é assim, isso acontece com todo mundo. Não estou dizendo isso, certo? Mas na aceitação, a gente, de uma forma ou de outra, a gente acaba desistindo de tentar lutar contra uma situação que é inevitável. Então, a aceitação é um momento em que você realmente você entra em contato de um modo naturalmente muito duro, né? Porque é a sua própria finitude que está em jogo. Mas na aceitação significa aquele momento em que você fala, ok, eu já entendi. Claro que algumas pessoas, é raro, né? Dentro dos estudos da doutora Elizabeth Ross, poucas pessoas vão até o final sem aceitar que vão morrer, né? Segundo ela fala, tem alguns casos sim, de pessoas que ficaram até o final, né? Eu não aceito, não quero morrer, não vou morrer, mas ela disse que, né, na própria progressão desse processo, a aceitação ela é o que se espera que aconteça, né? De novo, em alguns casos que ela fala que são raros, as pessoas não conseguem aceitar, né, que vão morrer, certo? E aí, falando de luto, de perda, né, que é o que a gente vai tratar aqui, eu queria começar a falar de envelhecimento trazendo essa primeira pergunta aqui, né? Quando é que começa a velhice? Essa é uma pergunta que ela pode ser respondida, vamos falar assim, em termos demográficos, tá bom? Se você pegar o censo, né? O censo fala pra gente que a partir de, né, 65 anos, não sei, 60 alguma coisa, você já é considerado idoso, certo? Mas tem pesquisas interessantes que você perguntar para uma pessoa de 30 anos, para ela, o que é uma pessoa idosa, ela vai dizer que é uma pessoa perto dos 60 anos. Mas você pergunta para pessoas idosas, né, se ela se considera idoso, e é interessante que muitas pessoas que já estão, sei lá, com mais de 70 anos, não se consideram velhas, né? Não se consideram velhos. Então, esse é um ponto importante para a gente entender que, na verdade, também tem um lado relativo. Como é que você se sente? Naturalmente, eu vou, né, começar a falar sobre isso agora, o envelhecimento ele é marcado por grandes mudanças. Mas, de novo, tem um aspecto aí muito subjetivo, né? Eu conheço pessoas com menos de 50 anos que já têm uma mentalidade assim, mais fechada, mais estática, que me fazem pensar que são pessoas mais velhas. Quando eu também já conheci pessoas de bastante idade, mas que têm uma abertura para a vida muito interessante, que faz com que a vida delas e das pessoas que vivem com elas seja muito melhor também, né? Então, essa pergunta, quando começa a velhice, eu posso partir de dados demográficos, tudo bem, mas isso não é suficiente, né? Porque, na verdade, eu preciso entender como é para aquela pessoa. Ela se sente velha ou ela não se sente velha? O que faz com que ela não se sinta velha, por exemplo, né? Esse é um dado importante. E aí, quando a gente vai entender o que seria o envelhecimento, né, a gente precisa entender o que é que teria nessa fase da vida que vai se diferenciar das outras. E aí, como eu coloquei, mudanças, muitas mudanças, né? Nós temos mudanças físicas, claro, eu não vou ter mais a mesma mobilidade, a minha pele não tem mais o mesmo viço, o meu cabelo mudou de cor, ou o meu cabelo não existe mais, né? São possibilidades. Então, essas mudanças físicas, elas são muito fortes. E, naturalmente, algumas pessoas vão entrar aqui no mecanismo de negação, de querer fazer o máximo que elas puderem fazer para negar essa questão do envelhecimento do corpo, né? O Brasil ser um dos países onde existe mais cirurgia plástica é um exemplo claro disso. Naturalmente que eu não estou falando que cirurgia plástica sirva só para fins estéticos, tá bom? Mas é um dado interessante também, né? Pode haver, sim, uma negação nesse aspecto, tá? Mas vamos lá. Mudanças físicas, né? Com toda certeza. Vigor, rapidez, mobilidade, né? A cor do cabelo, ou se ainda tem cabelo, por exemplo. Mudanças de papéis. Essa pessoa que antes era um alto executivo, que ganhava muito bem, agora está em casa.
Essa pessoa que, sei lá, era do meio artístico, fazia muitas novelas, participava de muitas peças, a idade está chegando e o trabalho está escasseando. Isso é um dado que a gente vê também, né? Dependendo das profissões. O teu papel antes como pai de família e o teu papel agora que teus filhos saíram de casa. O teu papel antes como mãe e agora como avó são pontos muito importantes que vão mostrar papéis sociais bem diferentes, né? E um detalhe importante também, às vezes, pessoal, são pessoas que não estão mais tão fortemente no papel de pai e de mãe, porque os filhos saíram de casa, porque os filhos já têm a sua própria vida, mas em relação aos pais idosos, estão agora tendo um papel de pai e de mãe dos pais que são muito idosos. Acontece também isso aí, né? A gente tem, por exemplo, né, nas interações sociais, a gente tem pessoas que, quando chegam na velhice, elas se fecham mais, elas ficam mais em casa, elas têm mais medo de sair, né? Outras não, né? Tem outras pessoas que não, agora eu estou livre, eu posso fazer o que eu quiser, eu saio para onde eu quiser, ninguém me segura. Excelente. Enquanto você tiver disposição e saúde para isso, essa é uma forma muito boa de você lidar com a sua velhice. Infelizmente, para algumas pessoas, entretanto, às vezes essa velhice ela vai trazer, né, mudanças, né, físicas que serão comprometidas pela saúde. Tá? Mas enfim, então nessas interações sociais, eu tanto vejo pessoas que podem se fechar mais, como eu vejo pessoas que podem se abrir mais para a vida. Né? A mudança na percepção do mundo, esse é um ponto que eu acho fundamental. Tem muitas pessoas que chegam na velhice e que começam a se perguntar, né? O mundo como elas veem hoje passa a ser diferente do mundo, do modo como elas viam quando eram jovens. Isso, claro, a gente pode chamar de maturidade, né? Isso é um processo normal, né? Naturalmente, algumas pessoas parecem que têm um pouco mais de dificuldade de chegar nessa questão da maturidade. Mas essa mudança na percepção do mundo, ela é muito importante. Porque também, a partir dessa mudança de percepção do mundo, eu posso me posicionar de uma forma diferente. Quer dizer, eu não vou permitir ser definido só pela idade que eu tenho. Eu posso fazer um monte de coisa, eu posso aprender um monte de coisa. Essa postura, ela é muito importante, né? Então, algumas pessoas realmente mudam a percepção, tanto para melhor, quando elas se abrem mais para a vida, elas aprendem novas coisas, elas, né, são mais felizes, como pode ser o oposto também. Tá? E tem, naturalmente, que eu acho que é a chave fundamental para uma pessoa envelhecer bem, que é ela saber se adaptar. Ela abraçar essas mudanças e não ficar incansavelmente lutando contra as mudanças, né? Como eu falei no primeiro slide, tempus fugit, o tempo voa, o tempo passa. As pessoas que não aceitam o próprio processo de envelhecimento são as pessoas que terão mais dificuldade nessa fase da vida, né? Naturalmente que de uns anos para cá, de algumas décadas para cá, a forma como a sociedade vê o idoso mudou. Isso é fantástico. E que continue mudando, certo? Mas, naturalmente, mesmo que a sociedade já tenha uma postura mais positiva, mais otimista em relação ao envelhecer, ao mesmo tempo, algumas pessoas vão justamente ter uma dificuldade muito grande de adaptação. E aí, como eu voltando ao conceito de luto, né, que eu falei para vocês antes, a gente tem, nessa possibilidade de elaborar o luto, a gente tem, eu coloquei aqui, né, pessoas são diferentes e reagem de modo diferente aos desafios da existência. Então, o John Clausen, ele encontrou 4 motivos que favoreceriam o envelhecer de uma pessoa, né, que favoreceriam esse processo de adaptação aos novos desafios agora impostos pela existência, né? Desafio natural, porque, né, é a fase final da nossa vida. Então, ele fala de recursos pessoais, né? Naturalmente, uma pessoa que tem mais saúde, inteligência, temperamento mais estável, essas pessoas teriam uma facilidade muito maior de se adaptar ao envelhecimento do que uma pessoa que não disponha desses recursos pessoais. Outro ponto importantíssimo que ele coloca, o apoio social. Isso, e não é de hoje, muitas pesquisas mostram que o apoio social, não só em termos de família,
mas em termos de amizades. Algumas pessoas vão se abrir mais para novas amizades quando chegam na velhice, e outras pessoas é justamente o contrário. Deixam de se relacionar, deixam de ter contato com suas amigas de muito tempo, mas tem outras que justamente fazem o contrário disso. E aí, naturalmente, tem um ponto muito importante, que é a vida a dois. Eu não coloquei casamento, porque casamento poderia passar a impressão de que eu estou falando, né, numa forma mais convencional. Mas quando eu coloco aqui vida a dois satisfatória, eu estou falando de pessoas que vivem juntas e que vivem bem juntas. Porque, naturalmente, pessoal, nós temos casos de pessoas que estão juntas há muitos anos, mas que se odeiam. Então, às vezes fica aquela coisa, vale a pena, né? Eu já vi alguns relatos de pacientes minhas que dizem que a viuvez foi uma nova fase na vida delas para melhor. E aí eu pergunto, mas por que você não se separou do seu marido antes e só depois que ele morreu que você adotou essa nova postura em relação à sua vida? Tem várias respostas para isso, porque eu não podia por causa dos meus filhos, por causa da questão financeira, por um monte de coisa. Então, quando eu coloco aqui vida a dois, eu estou colocando uma vida a dois onde o teu companheiro, a tua companheira, é uma pessoa que você deseja estar junto dela ou dele, né? Uma pessoa que você deseja ter perto de você. A questão também de como a gente vai lidar, né? Eu coloquei aqui obstáculos e oportunidades presentes nas situações de crise. A gente não tem como fugir, né? A vida da gente mostra para a gente o tempo todo que, sim, teremos situações difíceis para encarar. Não temos como fugir disso. Mas o modo como você vai lidar com isso vai fazer muita diferença, né? Segundo aqui o John Clausen. E por último, nessa postura eu coloquei aqui, estar aberto ao novo, procurar novos sentidos de realização. Esse é um ponto fundamental. E eu vou abordar mais na frente, a partir da logoterapia do Viktor Frankl, onde a gente fala muito sobre sentido. Descobrir novos sentidos na sua vida. Descobrir novas possibilidades, descobrir novas oportunidades de aprender coisas. Isso é absolutamente necessário e fundamental para que essa pessoa consiga se adaptar aos desafios do envelhecer, né? Então, na verdade, não seriam só esses 4 pontos, né? Mas eu aproveitei o pensamento do John Clausen para resumir de um modo mais didático, mas seriam posturas que as pessoas, quando as possuem, conseguem sim vivenciar de um modo mais legal, mais saudável, mais feliz o envelhecimento. E aí, voltando a falar sobre luto, né? No idoso, né, a gente tem uma variedade de lutos. Lutos que uma pessoa jovem também pode ter, certo? Mas isso vem com mais frequência na vida do idoso, né? Então eu estava falando antes, né, questões da saúde, né? Você vai ter que elaborar a perda, o luto, a falta que você vai ter da mobilidade que você tinha antes, né? Das características do teu corpo, né? Eu falei cabelo, né? Falei a pele, falei a vista, falei a audição. É muito estranho, não sei se vocês já passaram por isso, mas quando a gente passa a usar óculos, né? E que depois de alguns anos usando óculos, você descobre que você não pode mais não usar óculos ou lente, né? O que seja. Isso é uma maneira muito clara, né, da vida mostrar para você que algumas coisas estão mudando e que você precisa mudar também, né? Então, pronto, eu vou deixar de usar óculos porque eu estou revoltado, porque eu não consigo mais enxergar direito? Não, né? Eu vou procurar me adaptar a essa situação usando óculos ou lente, ou fazendo uma operação, por exemplo, né? Em alguns casos é possível isso. Então, a questão da saúde, que faz muita diferença, porque naturalmente uma pessoa pode, se ela tem uma saúde razoavelmente boa, ela pode se manter independente. Quando essa saúde já é mais comprometida, isso vai, por tabela, comprometer também a independência dessa pessoa, né? Mas, enfim, é um ponto que a gente tem que olhar também. A independência, como eu acabei de dizer, às vezes eu já vi isso em consultório também, alguns pacientes reclamando que os filhos agora querem mandar, né? Fernando, agora lá em casa os meus filhos querem mandar em mim. Eles se esqueceram que eu sou a mãe deles e não o contrário. Então, aos poucos a gente vai vendo que isso também é uma questão que precisa ser trabalhada por essas pessoas, né? Bom, a questão da perda do cônjuge,
quando é um cônjuge que você de fato lamenta, né, a perda dele, nem sempre é assim. Familiares, amigos, e a gente está vivendo, né, um momento muito difícil, né, no mundo inteiro, que é justamente a pandemia, Covid-19. E aí, como eu estava dizendo no início da nossa palestra hoje, né, pessoas que precisaram lidar de uma forma muito crua, muito rápida, né, com essa perda, né, de familiares, de amigos, do cônjuge, né? A questão da profissão, aí onde entra a aposentadoria. Existem em algumas empresas, pessoal, programas de preparação para a saída dessas pessoas de suas empresas, né? E aí tem toda uma equipe de pessoas do mercado de trabalho, de psicólogos também, que vão assessorar essa pessoa sobre como ela pode, então, criar um novo projeto de vida agora a partir da aposentadoria. Conheço empresas que pagam, né, para que, né, o futuro ex-funcionário, no momento da aposentadoria, possa ter esse tipo de orientação. Tem pessoas que vão ter que fazer isso por conta própria, mas, na verdade, essa questão da profissão, além do fato de você não estar mais no mercado de trabalho como você estava antes, tem também um detalhe importante, até financeiro, de ordem financeira. Às vezes você não vai ter agora como aposentada, como aposentado, a mesma renda que você tinha antes. É mais um ponto que você precisa elaborar agora, não só a perda da sua profissão, porque você se aposentou, né? Em alguns casos você pode continuar trabalhando, né? Ainda até uma idade avançada, mas em outros casos não. Então, naturalmente, esse é mais um luto que esse idoso, que essa idosa precisa elaborar. E aí tem também uma parte muito importante, a gente ouve muito isso em consultório, que são as pessoas que começam a fazer um balanço da vida delas. E elas pensam no que elas não podem mais, no que elas nunca mais vão conseguir fazer, né? Sonhos, projetos, né? E isso é muito duro. Só que tem um detalhe, você é convocado pela vida agora, caso você consiga, né? Caso você esteja querendo realmente desfrutar da sua velhice da maneira mais positiva, mais saudável, mais legal possível, você é convocado pela vida a pensar em outros projetos. Esse é um ponto fundamental. Quais são os projetos que agora você vai ter na sua vida? Quais são? Não vamos falar só das coisas que você não pode mais fazer. Vamos falar também das coisas que agora finalmente você pode fazer. Se esse idoso, se essa idosa consegue funcionar e consegue se comportar e consegue organizar a sua vida a partir de agora, dessa perspectiva, eu posso garantir a vocês, essa pessoa vai viver muito melhor. Porque ela não está mais só no luto lamentando aquilo que ela não tem mais, ela está se voltando para outra dimensão, que é a dimensão do futuro. Tá bom, eu não posso mais fazer isso, mas o que eu posso fazer da minha vida agora, né? E isso justamente é algo que dá um outro sentido, um outro novo e revigorante sentido na nossa vida, tá? E aí, eu agora, a gente está chegando mais perto do final da nossa palestra, e eu estou trazendo para vocês um psicólogo, um psiquiatra muito conhecido, aqui no Brasil não tanto assim, chamado Viktor Frankl, que ele é o criador da logoterapia, né, que é uma vertente da psicoterapia, que a gente chama de psicoterapia do sentido, né? E o Viktor Frankl, ele tem uma história muito interessante, justamente porque o que ele fala nos livros dele, o que ele fala na teoria dele, foi comprovado na prática por ele próprio, né? Porque o Viktor Frankl, ele era judeu, ele foi prisioneiro em vários campos de concentração, ele perdeu o pai, a mãe, o irmão, a esposa, né? Da família dele só sobrou ele e a irmã, e ele era já psiquiatra, né? Antes da guerra, ele já tinha começado a pensar na logoterapia antes de ser preso, e ele passou, né, 3 anos, eu acho até mais do que isso, em campos de concentração, e lá ele começou a pensar justamente nessas questões. O que faz uma pessoa não desistir de viver? Ele começou a pensar no sentido. O sentido que a gente pode encontrar
na vida e o sentido que a gente pode encontrar na morte também, né? Então, são duas coisas que andam juntas, grudadas, né? Eu posso, até mesmo numa idade avançada, eu posso encontrar esse sentido. E ele começa falando, quando ele está falando mais sobre morte, sobre luto, sobre perda, ele fala que a nossa existência ela é marcada por 3 condições que são completamente inevitáveis, que é o sofrimento, que é a culpa e que é a morte. Não existe absolutamente nenhuma pessoa nesse planeta que na sua existência não vá passar por uma situação onde ela vá sofrer, onde ela vá ter algum tipo de culpa e onde ela vai morrer. Isso é inevitável. Mas ele, dentro dessa visão, né, como ele chama da tríade trágica, ele também mostra uma outra possibilidade, é o que a gente chama de otimismo trágico. O otimismo trágico é justamente o quê? Apesar disso, o sofrimento, ele também me dá uma possibilidade de elaboração, de ressignificação, de superação. E isso é algo que, no caso de uma pessoa que está, né, já no final da vida, que está tendo que lidar com o luto, né, com esses lutos todos que eu vim mostrando para vocês desde o início, é uma forma de entender a existência muito otimista, né, como ele próprio chama do otimismo trágico, né? Otimismo porque você vê que há uma possibilidade boa de uma situação ruim, que foi o que aconteceu com ele, né? Então, depois da guerra, ele voltou para Viena, ele era austríaco, ele voltou para Viena, ele não tinha mais nada. E ele confessa que ele pensou em se matar, né? Foi muito difícil para ele e muitos se mataram, né? E ele começou a pensar, se lembrando também de companheiros, né, do campo de concentração, que não desistiam, que apesar daquele inferno no qual eles estavam, eles conseguiam pensar em alguma coisa que poderia dar vontade dessas pessoas continuarem vivas, apesar de tudo. E ele começou a ver que essas pessoas, todas elas, tinham alguma coisa importante para fazer. Então tinha uma pessoa, por exemplo, que queria sobreviver porque tinha um trabalho acadêmico, uma experiência que estava conduzindo e que queria muito terminar. Então essa pessoa se agarrava à vida porque tinha esse objetivo. Eu vou terminar a minha experiência, eu vou escrever um livro sobre isso, isso pode salvar vidas. Tinha uma pessoa que queria sobreviver porque tinha escondido, mandado a filha para o exterior, para ela também não ser presa. E essa pessoa queria muito sobreviver para encontrar a filha que estava fora, né, do país. Tinha outra pessoa que queria sobreviver porque tinha escondido as joias da família no quintal da casa. Cada um, né, cada qual com o seu cada qual, cada pessoa com as suas motivações. E o Viktor Frankl começou a pensar o seguinte: se eu ficar no meu dia a dia aqui só pensando nas coisinhas pequenas, o que é que vai ter mais tarde para comer, se eu vou conseguir pegar algum pedaço de batata na sopa rala que se serviu lá no campo, né? Se eu vou ter um cadarço para colocar na bota, porque o inverno está chegando, pode ser que entre neve na bota. Se ele ficasse só pensando nas coisas pequenas, né, nas agruras do dia a dia, ele não teria sobrevivido. O ponto para ele era: eu quero sobreviver, por quê? O que é que me faz querer continuar vivo? Então, claro, eu estou pegando uma situação ultra, mega pesada, trágica, né? Isso sem dúvida, mas o Viktor Frankl também gostava de dizer que você não precisava obrigatoriamente passar por uma situação tão horrível pela qual ele passou. Ele dizia que todos nós temos os nossos Auschwitz, né? Se referindo ao campo, um dos campos onde ele passou. Então, todos nós temos os nossos Auschwitz. Todos nós temos aquelas situações, aquelas limitações, aquelas situações que nos causam dor, né? Que nos mostram a nossa fragilidade, que nos fazem, talvez, em alguns momentos, até querer desistir. E ele dizia: se você conseguir pensar, ter uma resposta para a seguinte pergunta: o que é que me faz querer continuar vivo? É isso que a gente precisa saber, né? Então, como ele dizia, né, dizer sim à vida, apesar de tudo. E essa mensagem que o Viktor Frankl fala pra gente, deixa pra gente, uma das várias, né, é que a gente tem sempre que perseguir esse sentido. Ele está lá, é para a gente descobrir, né? É para a gente procurar. Então, quando a gente chega na velhice,
que, né, vários lutos surgem, várias necessidades de adaptação surgem, vários desafios surgem, mesmo que seja muito difícil, né, pelo pouco que a gente conversou aqui, mas, enfim, apesar disso, a gente sempre pode pensar numa forma de encontrar um sentido na vida, né? E quando a gente encontra um sentido, a gente não cai no desespero. Segundo ele, o desespero é justamente a falta de sentido. Fica o sofrimento só pelo sofrimento. E isso realmente aí abala demais, né? Aí, no caso, a pessoa acaba desistindo. E um detalhe muito importante que o Viktor Frankl fala também, eu coloquei aqui, né? A finitude, a temporalidade e a irreversibilidade como elementos constitutivos do sentido da vida. Eu falei no início que a logoterapia era a psicoterapia centrada no sentido. Então a ideia é que a gente consiga facilitar para as pessoas essa tomada de consciência sobre os sentidos que a vida dela pode ter. E aí entra a questão da morte, né? Claro que a morte, ela, né, como eu estava falando inicialmente, ela está sempre ao nosso lado. Só que quando a gente fica mais velho, essa morte ela aparece com mais presença, né? Porque a gente sabe que a gente está, pelo menos cronologicamente falando, chegando mais realmente na fase final da vida. E ele fala que a morte ela é também algo que possibilita que a gente veja o sentido na vida. Porque, vejam bem, quando ele coloca aqui temporalidade e reversibilidade, ele coloca a seguinte pergunta: se nós fôssemos imortais, se nós tivéssemos a tranquilidade de não precisar se importar com o tempo, porque a gente não vai morrer nunca, a gente talvez não fizesse nada na vida. O fato de nós sabermos que nós somos finitos, que nós chegaremos a essa coisa chamada morte, mas se você quiser usar um termo mais bonitinho, chame de finitude, né? Finitude humana. Se você quiser chamar assim, ok, dá no mesmo. Mas esse detalhe de você entender que você não vai durar para sempre, esse detalhe faz toda a diferença do mundo. E é justamente pelo fato de nós sabermos que somos finitos, que nós, a princípio, né, seria o mais desejável, que a gente se motive, que a gente procure, então, encontrar como fazer para que a nossa vida realmente valha a pena. O que a gente pode fazer para que na hora em que eu morrer, qual é o legado que eu vou deixar? O que eu vou deixar para a minha família? Né? O que eu vou deixar para a sociedade? Que diferença eu pude fazer na vida dessas pessoas enquanto eu ainda estava vivo? Então, a morte, ela traz em si uma capacidade também muito forte de nos levar a procurar um sentido na vida. Né? Porque já sabendo que eu vou morrer, já sabendo que eu vou chegar na minha finitude existencial, se quiser falar assim, eu preciso correr. Né? Porque o relógio está passando, né? O tempo está passando. Então, esses são elementos muito fortes e que dão sim sentido à nossa vida e também dão sentido à nossa morte. Né? Então, acho que isso é um ponto muito importante. E eu queria finalizar com esse slide, né? Que é também uma das frases do Viktor Frankl. Quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. É exatamente sobre isso que tem a ver com a velhice, que tem a ver com o processo de envelhecer. Nós não podemos mudar o fato de que nós estamos envelhecendo. Nós não podemos mudar o fato de que nós vamos morrer sim. O que eu posso fazer, de que forma eu posso me adaptar melhor a esse resto de vida que eu ainda tenho, para que eu possa ter a minha vida, ter vivido a minha vida em plenitude. E se a minha vida talvez até ontem foi muito chata, muito sem sentido, muito, sei lá, que deixou muito a desejar, ok, foi até ontem. Você pode mudar a sua postura agora sobre isso, né? Você pode pensar talvez um pouco melhor. Aí volta aquele momento, né, dos lutos da velhice, quando a gente começa a pensar nas coisas que a gente não fez, que a gente podia ter feito. Ok, mas essas coisas que já estão perdidas um tempo, essas você não pode mais recuperar. Mas você pode fazer alguma coisa a partir de agora. Então vamos lá, a partir de agora, o que você pode fazer na sua vida para você viver melhor o tempo que você ainda tem? Né? Que sentidos, que novos valores
você pode encontrar na sua vida. Isso é um ponto absolutamente fundamental, que vai fazer muita diferença se eu comparar uma pessoa que pensa em fazer isso, que reflete sobre isso, comparando com a outra que de repente pode ter sucumbido, caído num vazio existencial, né? Que é justamente, se você não vê sentido, você cai no desespero. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado da palestra. Um abraço e fiquem bem. Gostaríamos de agradecer a excelente participação do professor Fernando. Muito obrigada. Com essa palestra, chegamos ao final de nossas apresentações dessa manhã. Voltaremos às 14 horas. Esperamos vocês aqui com a gente. Até lá!